Bem, graças a Deus, tivemos aí uma semana intensa da Bíblia, né? Na semana passada, que culminou com a última palestra no domingo, no dia 12, que nós recebemos aqui na nossa igreja o nosso querido pastor João Carlos. E hoje nós vamos dar continuidade àquela conversa que nós começamos há 2 domingos atrás, sobre a vida de Neemias. E eu gostaria nessa noite que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículo de número 11. Neemias, capítulo 2, verso de número 11. Todos acharam? Você pode acompanhar também pelo nosso telão. É um texto um pouquinho longo, mas é um relato completo. Gostaria que você prestasse atenção. Neemias capítulo 2, a partir do verso de número 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu estava montando. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então me disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo do Amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Que quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos, e vós, todavia, não tendes parte, nem direito, e nem memorial em Jerusalém. Amém? Graças a Deus pela sua palavra, e eu gostaria de continuar essa conversa com vocês, do ponto de onde nós paramos no último culto que eu preguei. Quando Neemias está ali servindo na casa do rei,
A gente já viu essa história na casa de inverno, na casa de campo do rei da Pérsia. Ele era ali o copeiro do rei. E quando a gente olha para essa profissão, a gente talvez não dá o devido valor que ela tinha na sua época. Mas só para você ter uma ideia, Neemias era o homem que comia tudo que o rei comia e bebia tudo que o rei bebia. Pois naquela época havia muitos casos de envenenamento e não havia poucas pessoas que queriam ver um rei tão poderoso de repente morto. Então a comida e a bebida era extremamente controlada. Neemias era um desses responsáveis. Ele tinha um alto cargo dentro daquele império. Ele conduzia um grande número de pessoas, porque ele era chefe direto, talvez de dezenas, talvez centenas de pessoas que faziam parte de todo o trabalho que acontecia naquele reino. Era uma pessoa que estava próximo ao alto escalão, era alguém que tinha acesso ao rei, mas era alguém também que não estava completo. Porque quando ele vê o irmão dele se aproximar, ele pergunta ao irmão como estão aquelas pessoas que ficaram em Jerusalém. E o irmão relata para ele que as pessoas que ficaram em Jerusalém estavam destruídas. Que as pessoas estavam sem absolutamente nada, vivendo numa pobreza extrema. E aquilo, queridos, vem com tanto peso para a vida de Neemias, que o texto nos conta que ele se assentou e chorou amargamente, porque aquilo o impactou de uma forma tremenda. E a partir daquele momento, Neemias, o coração dele já não estava mais ali naquele lugar. Eu tenho uma autopatente, eu estou servindo, eu estou com a minha vida garantida. Não, o seu coração não estava mais naquele lugar. De modo que ele pensava dioturnamente a respeito daqueles que ficaram em Jerusalém. Aquilo começa a fazer parte da vida de Neemias. Num desses dias, ele está servindo ao rei, e o rei já o conhecia, mostra a intimidade que o rei tinha com ele. O rei olha para Neemias e diz o seguinte: vem cá, tem alguma coisa errada contigo. E você imagina, você está de cara feia na frente do rei, irmão. Imagina que ele poderia ser morto por causa disso. Mas o rei tinha tanto apreço por Neemias que o rei diz assim: tem alguma coisa errada com você. O que está acontecendo? É alguma tristeza do seu coração? É alguma coisa que está acontecendo com você? E aí ele tem a oportunidade de dizer o que estava acontecendo. Eu costumo dizer que Neemias é um manual de liderança. Não é o nosso foco nessa conversa que a gente está tendo. Mas, para mim, ele é um manual de liderança. Porque Neemias, ele é cheio de estratégia. Ele é cheio de coisas que são extremamente poderosas na vida de uma pessoa, que é, por exemplo, você saber falar na hora certa. Porque tem muita gente que fala, mas fala na hora errada. E por falar na hora errada, fala besteira. E quem fala besteira e fala na hora errada, perde oportunidade. Você sabia disso? Lá em casa, eu costumo sempre dizer para os meninos algo que eu aprendi na minha infância por um filósofo chamado Seu Antônio, meu pai.
E ele dizia o seguinte: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Vocês conhecem isso aqui? Então ele sempre instruiu a gente o seguinte: quem fala muito dá bom dia a cavalo. E Neemias está ali naquele momento servindo ao rei. O rei fala assim: fala o que está acontecendo. E Neemias tem a oportunidade, irmãos. Olha o que é um líder. A palavra de Deus diz que ele orou. Ele falou: orei ao Senhor. Imagina, na frente do rei, orei ao Senhor. Ele deve ter feito aquela oração de 5 segundos. E agora, Deus? O que eu falo? E o cara teve uma sacada, que eu vou dizer para vocês aqui, extraordinária. Os persas valorizavam demais os seus antepassados. Demais. Colocavam os seus antepassados num nível extremamente alto. E aí Neemias vai dizer o seguinte: como posso, ó rei, eu estar feliz se os túmulos dos meus pais, olha a visão do cara, se os túmulos dos meus pais estão destruídos lá em Jerusalém? Quando ele fala isso, ele atinge de cheio o coração do rei. E o rei diz assim: o que você quer? É outra oração, olha a oportunidade. O que você quer? E aí ele vai desenhar para o rei o que ele quer. E aí começa aqui a nossa história. É que depois dele ter passado por todo esse processo, ele chega em Jerusalém. Eu gostaria que você pensasse numa coisa comigo nessa noite, em nome de Jesus. Começar é difícil, mas não é impossível. Amém? Reconstruir é possível, não é impossível, irmãos. Porque geralmente, qual é o sentimento que vem no coração da gente? Que reconstruir é impossível, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai avançar, que a gente não vai conseguir chegar aonde nós gostaríamos de chegar, porque o que a gente olha à nossa volta, o que a gente vê ao nosso redor, está destruído, está caído, as portas estão queimadas, os muros estão derrubados. Então isso dá um certo pânico na gente. E eu queria que nós pensássemos nesse ponto aqui nessa noite, porque quando nós olhamos para esse livro, nós estamos falando de reconstrução, nós estamos falando de uma segunda chance, nós estamos falando de uma nova oportunidade, o que muitas vezes milhares de pessoas não conseguem, porque desanimam diante dos escombros, diante da quebradeira, diante das portas que foram queimadas. E Neemias não. Aquilo que parecia ser uma destruição, para Neemias é um ânimo. Ele levanta e diz o seguinte: eu quero ir, eu quero reconstruir, eu quero enfrentar esse desafio. E isso para a gente é extremamente necessário, principalmente quando eu olho para o nosso país, para um tempo que nós vivemos como o de hoje. Milhares de vidas foram destruídas, milhares de famílias foram destruídas. A gente olha para todos os lados e a gente vê pessoas entristecidas, pessoas à beira de uma depressão, pessoas achando que não vão conseguir reconstruir, que não vão conseguir avançar. Mas quando nós lemos esse livro nos enche de ânimo. Esse livro vem de encontro ao nosso coração. Quando algo dá errado na nossa vida, que não saiu do jeito que nós gostaríamos que saísse, a gente precisa parar, olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem uma bula, queridos. Tem uma bula que nos ensina a usá-la, tem uma bula que nos coloca numa posição do seguinte: embora todos esses muros estejam destruídos, todas essas portas estejam queimadas, sim, nós podemos reedificar.
nós podemos levantar diante dos escombros. O que a gente não pode fazer é ficar estagnado diante dos escombros. É olhar de repente para alguma coisa e não acreditar que aquela situação pode mudar, que algo possa ser renovado. Neemias chega em Jerusalém e o quadro que ele encontra é só de destruição. E aí é interessante, tem algumas coisas nesse texto aqui que nos chama a atenção. É o seguinte: ele não se preocupa em começar nada sem antes avaliar o que está acontecendo. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Às vezes, a gente se perde porque a gente quer fazer tudo de uma vez. E a gente precisa entender a dimensão daquilo. A gente precisa olhar e entender o seguinte: olha o tamanho do que está acontecendo. Nós precisamos olhar para a nossa vida, nós precisamos olhar para a nossa estrutura e entender o que precisa ser reedificado. A gente precisa ter esse olhar, porque não sei se isso acontece com você, mas já reparou que a gente vai deixando as coisas quebradas? Ou a gente faz um remendo, não é verdade? Ou a gente isola aquilo para lá. É aquela torneira amarrada com pano de prato, né? aquela extensão do banheiro, né? Embolada com arame. A gente vai deixando aquelas coisas para lá. Por quê? Porque está lá. Não parou minha vida. Eu não parei por causa disso. Caiu um pedaço da parede ali, mas deixa, vamos embora, vamos tocando. A porta do armário despencou, empurra para o canto, bota aí outra, deixa escorado. Aí toda vez que alguém vai pegar, bum, aquilo cai. Mas o que essas coisas revelam, né, para a gente? Que não é diferente na nossa vida. A gente vai deixando coisinhas para trás, a gente vai deixando pequenos reparos, a gente vai deixando pequenas coisas, e a gente não se dá conta de como estamos, de como nós estamos vivendo. É aquele amor que você deixou de sentir, é aquela palavra que você deixou de dar, é aquela amizade que de repente se afastou, e a gente para e pensa assim: o que a gente precisa restaurar na nossa vida? O que nós precisamos reconstruir na nossa vida? Será a nossa vida de oração, que já foi num nível tão alto e hoje sequer eu oro? Será que foi a minha adoração? Será que foi, né, a minha fé que de repente, né, foi abalada por alguma situação, por algo que aconteceu na minha vida? E de repente a minha fé, né, foi extremamente atingida por isso, mas ficou para lá. Eu vou tocando a minha vida aqui, vou vivendo do jeito que eu acho que eu devo viver, e essas coisas foram ficando para trás. Será que é a nossa esperança? A gente anda desanimado, cabeça baixa, e a gente fica pensando: poxa vida, será por que a minha vida está desse jeito? Será por que tem acontecido determinadas coisas? Será que não está na hora da gente dar uma olhadinha no nosso muro? Será que não está na hora da gente dar uma olhadinha nas nossas portas? E Neemias, ele faz isso, ele pega lá o seu cavalo e sai à noite, procurando, olhando, verificando todas as coisas. E eu de verdade, queridos, eu acredito que essa avaliação que nós precisamos fazer constantemente. Está terminando um ano, não é verdade? A gente está aí a 2 finais de semana, a 1 final de semana, né? De um próximo ano. O que isso significa, pastor? Nada. Não significa nada, irmãos. Esse negócio de expectativa que você faz, é a dieta que você vai começar, é a academia para o ano que vem. Isso aí é um meio da gente se enganar. Porque obra boa mesmo, ela começa hoje. Sabe como é que é? Aquilo que você precisa mudar, talvez
olhar para a tua vida e dizer assim, ó, eu preciso cuidar de algumas áreas da minha vida. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para você que eu sempre falo no meu gabinete a respeito da nossa estrutura como pessoas. Nós temos hoje 3 estruturas que são extremamente importantes para a vida da gente. A primeira delas é a nossa estrutura física. Quem está com o joelhinho pifado aí ou a coluna ruim, viu, Daniel? Sabe do que eu estou falando. Quem está, com a glicose alta, quem está com colesterol a 400, sabe do que eu estou falando. Quem tem enxaqueca recorrente, quem sofre de algum mal, sabe do que eu estou falando. Por quê? O que tem isso a ver, pastor? O que tem a ver é o seguinte: se você estiver sentado aqui me ouvindo com dor, você não me ouve nada, você não ouve o Espírito Santo nada, você não quer nada. Sabe o que você quer? Você quer tomar remédio, você quer se livrar daquela dor, você quer dar um jeito naquela dor, porque está doendo. Está doendo, eu estou com dor de cabeça, eu estou passando mal, eu não estou me sentindo bem, a minha coluna parece um S. Pois bem, a gente não liga de cuidar da nossa saúde. A gente vai protelando. A nossa vida física, a gente acha assim, enquanto está funcionando, está bom. Não é assim. Por quê? Porque é a nossa saúde que vai nos levar mais longe. É a nossa saúde que vai fazer com que a gente veja os nossos filhos crescendo, formando na faculdade, daqui a pouco casando, tendo filhos. A gente vai ver os nossos netos, a gente vai poder abençoar pessoas por um tempo maior. A gente vai poder ser bênção na vida, de mais pessoas. Estrutura física, irmão. Nós precisamos ter. Nós precisamos cuidar da saúde, e isso não é papo, não. É sério. Porque você imagina um pastor todo ferrado, tendo que vir para o culto dia de domingo, cheio de dor, não é meu caso. Entendeu? Estou bem, graças a Deus. Mas você imagina uma pessoa que não consegue estar na igreja, não consegue pregar, não consegue caminhar. Nós precisamos de uma estrutura física. Amém? É ruim, não é? Ouvir isso. Eu ouvi do meu médico o seguinte: vá fazer exercício físico, vá para a academia enquanto não virou remédio, porque a hora que virar remédio, acabou. Ou você vai ou você morre. Então nós precisamos disso, a gente precisa comer bem. Ficar comendo só cuscuz com ovo não rola. Tem que investir na vida, é verdade. Aí beleza, estou cuidando do meu corpo, mas não é só o corpo. Não é só o corpo, porque tem gente que faz do corpo, um lugar de adoração, e não é isso. Porque senão a gente se perde também, porque não é só o corpo, é o quê? São as nossas emoções, é a nossa estrutura emocional. E aí você para e pensa assim, meu Deus, diante de tudo que a gente está vivendo hoje, quem tem estrutura emocional sai ganhando. Você sabia que outro dia eu ouvi de uma pessoa que trabalha no RH de uma empresa, e ela disse assim, a política lá da empresa é o seguinte: a gente não está nem focado no currículo. A gente está focado na estrutura emocional do cara. Porque a situação é o seguinte, se ele não tem estrutura emocional, ele pode ter o melhor currículo que for, que não vai valer absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. A gente tem que saber lidar com tudo isso que está acontecendo no mundo. A gente tem que ter uma posição muito bem
né, colocada diante de tudo que nós estamos vendo. A gente tem que conseguir ver tudo que a gente está vendo, passar por tudo que a gente está passando, sem que aquilo, né, mexa com a nossa estrutura emocional, porque nós vamos ter que segurar. Um profissional hoje, um pai de família, uma mulher responsável pelo seu lar, responsável pela sua casa, vou dizer para vocês uma coisa: precisa de estrutura emocional. Você acha que esse pessoal aí, eu vou ter filho. Vai, filho. Mas vai consciente, tá? Porque é bonitinho, é sapatinho pendurado não sei aonde, é roupinha, meu amigo. Um conselho para os casais aqui, jovens. Vá com calma. Por que eu estou te dizendo isso? Sou super a favor. Super a favor. Acho que você tem que ter 10 filhos. Mas, não entra sem estrutura emocional não, filho. Porque senão você vai ficar maluca e vai deixar os 10 doidos. Tudo retardado, tudo cheio de problemas. Por quê? Estrutura. A gente precisa ter estrutura. Eu quero casar. Tem gente que está aí, né? Eu quero casar. Vai? Mas vai sabendo que você será exigido ao máximo. Amém, casais? Teve casais até que levantou a mão e disse amém. Não é? Exigência. Aí você conversa com a molecadinha hoje, tudo assim. Eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser engenheiro, eu quero ser... Vai, mas vai sabendo que você vai ser exigido ao máximo. E quer ver uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje? Preste atenção. Parece que essa turminha aí mais nova, parece que não foi avisada da vida. Já percebeu? Você olha para a turminha assim, aquela cara de Cinderela, achando que, né, a vida é flor, tudo maravilhoso. Achando que a comida vai brotar do fogão. Mas o fogão não faz a comida, não? Achando que a casa fica limpa durante 1 ano e 3 meses. Não é? 3 dias depois, mas essa casa já está suja. Não é? Aí entra nessa situação, vai trabalhar, aí encara trabalho, casa. As mulheres aí, com todo o meu respeito, muitas, a maioria delas, trabalha direto. Tem o seu expediente no trabalho e quando chega em casa ainda tem que ralar. Você acha que essa máquina que está aí é máquina de fazer o quê, irmãos? É máquina de fazer doido. Soma isso a um metrô lotado, a um trânsito que você leva 1 hora para andar 2 quilômetros, ao estresse do dia a dia, a cobrança de todos os lados, estrutura emocional. Se você não tem, começa a correr atrás hoje. Estrutura física, estrutura emocional. Terceira, a nossa estrutura espiritual. E vou dizer uma coisa para você, essa é a mais negligenciada de todas e vou dizer a mais importante.
A estrutura espiritual é importantíssima, por quê? Porque ela está lá. Você tem estrutura espiritual, amém, aleluia. Você não usa. Ela é uma estrutura que está ali. Mas na hora que você precisa, na hora que as emoções balançam, na hora que o físico mexe, é a tua estrutura espiritual é que vai te fortalecer, é que vai colocar você de pé. É na hora que bater o desespero na tua porta, sabe quem é que vai abrir a porta? É a tua estrutura espiritual. É quando a gente lida com a quebradeira, é quando a gente lida com a destruição, é quando nós somos pegos de surpresa, é quando nós não esperávamos aquilo, é quando nós não tínhamos ideia que aquilo poderia acontecer conosco e de repente somos surpreendidos. É nesse momento que você não tem estrutura espiritual, as tuas emoções vão para o saco, a tua estrutura física vai junto, daqui a pouco você não consegue mais responder. E quando a gente olha para a vida de Neemias, a gente percebe um homem que tinha estrutura emocional, física e espiritual. Ele consegue olhar para tudo que ele precisava hoje resgatar na sua vida. E você quer ver uma coisa interessante que acontece no livro de Neemias, nesse trecho que nós lemos? Ele sabe o que Deus quer dele. Ele não fica falando para todo mundo o que ele vai fazer. Sabe que essa lição é extremamente poderosa? Maioria dos teus projetos vão dar em nada se você for na opinião dos outros. Maioria dos teus projetos. E digo isso porque eu vivi isso aqui no Jardim das Margaridas. Quando você chegava para alguém e dizia assim, nós vamos construir uma igreja. Você está doido, rapaz, construir igreja no Jardim da Margarida? Lugar não tem nada, não tem ninguém. Nunca vai dar uma igreja ali. Teve um amigo que foi lá em casa e falou assim, rapaz, faz qualquer coisa da sua vida, não vá para o Jardim das Margaridas. Lembra disso? Sabe por quê? Tem coisa, queridos, que é entre você e Deus. Tem coisa que é entre você e Deus. Tem coisa que é entre a sua família e Deus. Vai lá para o vizinho bater boca, ele vai te dar uma desanimada, daqui a pouco você volta para casa, é mesmo, não vou conseguir não. Você já vai voltar duvidando de Deus, você já vai voltar duvidando que Deus pode. Quando alguém fala assim, eu vou fazer tal faculdade, nossa, que coisa difícil. Difícil para você, rapaz. Deixa a pessoa lutar, deixa a pessoa fazer. Dá força, ânimo, incentiva as pessoas, mas não é isso que você tem. Neemias fala, eu não falei para ninguém. Sabe por quê? Porque aparece um para te fortalecer e aparece 10 para te desanimar. É ou não é? Um fala assim, pô, meu irmão, que bênção, vai lá, estou orando por você. Vem 10 dizer para você o seguinte, não vai dar certo, não faça desse jeito, não vá por aí, você não vai conseguir, você vai perder. E aí você fica no meio da situação sem saber o que fazer. Neemias fala, não, deixa eu ver primeiro. Deixa eu colocar a minha vida em dia. Tem algumas coisas que eu preciso restaurar. Tem algumas portas que eu preciso restaurar. Olha o que diz o verso de número 19. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo do Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, esse é o inferno, queridos, quando souberam, zombaram de nós. Estrutura emocional. O cara está zombando de mim. Sabe o que é zombar do outro? É você duvidar, desacreditar que é possível. É você rir daquilo que ele está querendo construir.
zombaram. E quer saber de uma coisa? Ninguém faz isso melhor do que Satanás. E Satanás tem os seus, hein? Porque sempre tem alguém com esse espírito para nos desanimar. E aí, zombaram de Neemias. Sabe o que isso poderia causar na vida dele? Rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda sou crente? Por que eu ainda acredito nisso? Por que eu acredito nessa restauração? Por que eu acredito nessa reconstrução? Por que eu acredito que isso vai dar certo? Desprezaram e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo aí? Mas olha como é importante a gente se preparar. Eles fazem um questionamento aqui interessante, olha só. O que o rei acha disso? Que vocês vieram fazer aqui? Eles estão querendo dizer o seguinte: olha, vocês estão fazendo isso sem a permissão do rei? Vocês sabem o que pode acontecer com vocês? Você sabe que isso pode ser visto como uma rebeldia contra o rei? Olha a importância da gente se preparar. Ele já tinha pedido autorização ao rei. Ele já tinha as cartas na sua mão. Ele já sabia tudo o que podia acontecer. Sabe qual é o problema da gente, queridos? Que muitas vezes a gente entra num projeto, mas a gente não entra preparado para esse projeto. Aí quando o inimigo vem e começa a colocar as dúvidas, você fica em dúvida. Você começa a dizer: opa, peraí, é mesmo? Será? Estou com medo agora. O que eu vou fazer? E se o rei descobrir? Se o rei achar que isso é rebeldia? Neemias não, ele diz: não, tranquilo. Não tem nenhum problema. Quer ver estrutura emocional? Olha o verso de número 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus, já começa, o Deus dos céus é quem nos dará vitória. Amém? Será que você pode olhar para a sua vida hoje e dizer: é o Deus dos céus que me dará a vitória? Quando ninguém acreditou, quando todo mundo duvidou, quando todo mundo achou que não ia acontecer, você pode parar hoje e dizer: é o Deus dos céus que me dará vitória. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos o que precisa ser reedificado. Só para a gente fechar aqui. Depois eu vou tentar a gente conseguir de novo resgatar a essência dessa mensagem sem o piseiro. Vou tentar, tá? Sem o fundo musical. Nós vamos conseguir, porque o nosso Deus nos dará bom êxito. Você crê nisso? Amém. Imagina como eu estou lutando hoje, hein, irmãos. Eu tenho que subir 4 andares de escada, acho que eu vou de guincho hoje. Mas presta atenção numa coisa aqui, sério. Para você voltar para casa hoje, pensando nisso que a gente está conversando aqui. Nós, os teus servos, nos disporemos e vamos reedificar o que precisa ser reedificado. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver o seguinte: Satanás, ele vai sempre querer que a sua vida fique incompleta. Sempre. Ele vai trabalhar para você sempre deixar algo inacabado na sua vida. Presta atenção nisso.
Essa vai ser sempre a pegada de Satanás, ou seja, você tem que ter algo mal resolvido aí na sua vida. Por quê? Porque quando eu quiser lhe humilhar, quando eu quiser pisar em você, quando eu quiser jogar na tua cara, é isso que eu vou fazer. Essa é a pegada de Satanás, irmãos. Por que a palavra de Deus diz que nós precisamos confessar? E aqui eu tiro você do confessionário. Eu coloco você diante da possibilidade de falar para Deus quais são as batalhas e as lutas que você vive. De você colocar isso para Deus, diante de Deus, e sentir o perdão de Deus na tua vida. Porque sim, nós podemos errar uma vez, nós podemos errar 2 vezes, nós podemos errar 10 vezes. E uma coisa que eu sempre falo nessa igreja, um erro não define uma pessoa. Em alguns lugares, pessoas são definidas pelos seus erros. E eu sou extremamente contrário a isso. Um erro não define uma pessoa, 10 erros não definem uma pessoa. O que eu sempre falo, o que define uma pessoa é querer viver no erro ou não. Porque de repente eu posso cometer erro, mas eu quero viver no erro. Então eu me defini pelo errado, acabou. Ninguém tem nada com isso, ninguém tem nada com a minha vida. Eu faço o que eu quiser com ela. Tem o caminho certo, mas eu escolhi o caminho errado, problema seu. Agora nós podemos errar. Todos nós podemos errar. E nós podemos também querer acertar. Por isso que eu digo que um erro não define uma pessoa. Todas as vezes que nós queremos acertar. Mas para Satanás não, amigo. Satanás irá definir você pelos seus erros. E aí sabe o que a gente faz? A gente vai diante de Deus. E a gente vai diante de Deus e diz: Deus, está aqui a minha vida. O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. E Ele vai te dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, como o Salmo 103 que nós lemos aqui hoje, se você teme ao Senhor, as tuas portas estão sendo restauradas, os teus muros estão sendo restaurados. Satanás não pode pular esse muro, não pode entrar por essa porta não, meu amigo. E a gente tem que ter certeza disso. Agora, Satanás vai sempre querer deixar uma porta aberta. E ele vai fazer isso como? Lembrando você do muro que está caído. Lembrando você da porta que está derrubada. E eu vou te dar uma receita muito legal que eu ouvi essa semana. Quando Satanás quiser falar do teu passado, fala do futuro dele. Entendeu? Quando ele quiser acusar a gente do nosso passado, a gente lembra ele do futuro dele, que diz aqui em Apocalipse, para a gente poder entender quem é quem na história. Sambalate, Tobias e Gesem, está ali, ó. Satanás na veia. Satanás também tem seus escolhidos e seus chamados, tá, irmãos? Ele envia, e a gente tem que estar ligado nisso. E eles estão ali fazendo exatamente esse papel. Você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai adiante com esse projeto. Só que ele diz assim: não, está errado isso aí, meu filho. Nós estamos dispostos a reedificar os muros e as portas. Quer mudar de vida? Reedifica os muros
e com certas portas. E ele vai dizer o seguinte: vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, o que está acontecendo na nossa vida é Deus que está fazendo. Por isso, feche seus olhos aí, curva a tua cabeça. Vamos orar nessa noite. Pedir a Deus que nos abençoe. Próximo domingo, nosso culto de Natal. Domingo, 18 horas. Prepara o teu coração. Convida alguém para estar aqui contigo. Dia 26. Jesus, o nosso presente. Tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem para o teu coração. Mas hoje, nós estamos praticamente finalizando o nosso ano. E talvez tenham coisas na tua vida que você precisa hoje, começar a trabalhar. Você precisa começar a trabalhar hoje. Não é ano que vem. Não é na próxima semana, nem é amanhã. É hoje. Pai, eu preciso trabalhar algumas coisas na minha vida. E talvez durante esse tempo que nós estamos aqui, Deus tenha falado algo contigo. Eu não sei o que você precisa edificar na tua vida. Eu não sei o que você precisa reedificar na sua vida. Eu não sei o que precisa de conserto na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem um Deus aqui nesse lugar, que está olhando para você e está dizendo o seguinte: nós vamos vencer. Se você estender a mão, se você abrir o teu coração, nós vamos vencer. Por isso, se você gostaria de fazer essa oração comigo, vamos voltando aos nossos moldes, às nossas tradições que nós tanto amamos e sentimos a presença de Deus. Sai aí do teu lugar. Vem aqui na frente, se coloca aqui no altar e fala: eu quero consertar, edificar, reedificar, começar de novo. Quero que o Senhor use a minha vida. Quero que o Senhor mexa na minha estrutura. Quero que o Senhor faça tudo novo. Quero que aconteçam coisas extraordinárias na minha vida. Vai dizendo para Deus. Pode vir, pode chegar mais aqui. Você que está aqui na igreja há tanto tempo. Você pode nessa noite dizer: Pai, como Neemias, eu quero experimentar do Senhor um renovo no meu coração. Uma restauração de vida espiritual. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está com tuas emoções aí, à flor da pele. Está difícil, está complicado. Tem um Espírito Santo de paz nesse lugar. Você pode nessa noite orar e dizer: Senhor, restaura a minha estrutura emocional. Não sei o que te fizeram, não sei o que aconteceu contigo nesse período, nesse meio tempo. Não sei como você está vivendo hoje, mas talvez você precise dizer: Pai, me dá estrutura emocional. Talvez você está enfrentando um momento difícil na tua vida. Eu quero orar por você, de verdade. Não tenha medo, não tenha vergonha, não fique achando que isso aqui é algo que vai expor você. Não, pelo contrário, isso aqui vai fazer com que você dê um passo de fé e diga o seguinte: Deus, eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor pode mover as pedras, eu sei que o Senhor pode mexer na minha estrutura.
Eu sei que o Senhor pode me fortalecer. Tentaram me destruir, tentaram me matar, tentaram me afastar do Senhor, mas não conseguiram. Se você está aí, eu quero orar por você, para que o Senhor passe com a mão de cura, para que o Senhor passe com um renovo sobre a tua vida. Talvez você está longe dos caminhos do Senhor, está distante. Pai, eu não estou conseguindo voltar, eu não estou conseguindo me aproximar do Senhor. Fique tranquilo, porque tem um Deus aqui que está dizendo para você nessa noite: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei os caminhos que eu tenho preparados para você. Eu é que sei a direção que você precisa tomar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Talvez você está aqui nessa noite querendo entregar o teu coração para Jesus. Preciso entregar o meu coração. Nunca fiz isso, pastor. Nunca passei por esse processo. Quero orar por você. Talvez você precisa reconstruir o teu coração nessa noite. Dizer: eu quero que o meu coração seja de Deus nessa noite. Você pode vir também. Em nome de Jesus. Pai querido, olha para esse povo que clama pelo teu nome nessa noite. Nós estamos aqui, ó Deus, para reconstruir muros. Nós estamos aqui nessa noite para reparar portas. Nós estamos aqui, ó Deus, para edificar, para reedificar aquilo que Satanás tentou destruir. Nessa noite nós te pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, a direção que nós precisamos. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos mostre áreas da nossa vida que nós precisamos de conserto. Áreas da nossa vida que precisam ser consertadas, Pai. Que tem nos incomodado, que tem dado a Satanás a munição que ele quer para nos humilhar, para nos colocar para baixo. Mas nessa noite nós repreendemos em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor tem planos e projetos para a nossa vida. Por isso, nessa noite, que haja decisão firme no nosso coração, de se levantar diante dos escombros, porque existem lugares que não dá nem para a gente passar, mas a gente vai conseguir, porque o Senhor nos dará bom êxito, o Senhor dará vitória aos teus filhos e às tuas filhas. Por isso nós te agradecemos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, que reedifica todas as coisas, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, querido.